com hóspedes buscando outros interesses. Então, a gente desenvolveu e implementou esse produto empresarial que traz cobertura tanto para a estrutura física, né, da instituição, mas também para os riscos inerentes à operação deles e para os hóspedes, né, dessas casas. E a gente lançou esse ano o Seguro Residencial Sênior, que é um produto também que traz as coberturas tradicionais do seguro residencial, mas traz serviços de comodidade, de assistência e de cuidado para essa população que busca autonomia, que também precisa de cuidado. Então, é um seguro recém-lançado, estamos na prova de conceito ainda, mas em breve a gente vai aí escalar e estender para todas as regiões do Brasil. Estamos vendo que tudo acompanha as movimentações, um assunto acaba sendo ligado ao outro, né? As questões da violência que trouxemos no primeiro bloco, o impacto que isso tem e também as questões aqui da área da saúde. A partir dos dados que a gente está recebendo, nós vamos entendendo por que o mercado de seguros vai se movimentando, também se adaptando para ir se encaixando e se amoldando nas necessidades que surgem para a população. Professora Maria Tereza, recado final aí para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Como é que a gente chega lá bem? O que a gente tem que fazer nesse momento para dar essa virada de chave e com a programação necessária, com segurança, né, estando protegido, a gente consiga atingir aí a melhor idade com qualidade de vida? Eu acho que a gente tem que pensar na alimentação, né, em comer, em termos uma dieta mais adequada, né, evitar produtos que a gente sabe que não são bons para a saúde, a gente sabe quais são, né? Enfim, a gente sabe, né? Então, tentar ter uma alimentação saudável, passar isso para as pessoas, né? Acho que é fundamental que as pessoas saibam disso e ter hábitos simples, como exercício, uma caminhada por dia que a gente possa fazer, né? Isso já traz uma série de benefícios para a nossa saúde e, portanto, para ter uma longevidade maior, porque a gente perde massa muscular com a idade, né? E essa perda de massa muscular, ela traz alguns problemas sérios e é importante que a gente saiba disso e tente usar estratégias para reduzir essa perda, para que a gente tenha, né, uma atividade adequada para a gente se manter ativo, intelectualmente capaz, né? E conversar mais, ir a cinema, ir a teatro, conversar com mais, viver, é isso. Ter uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado pela sua presença aqui, foi uma honra recebê-la para adquirir os seus conhecimentos aí, as suas pesquisas, nós vamos acompanhar e divulgar sempre que a senhora passar para nós aqui na Rádio Bandeirantes, viu? Eu agradeço o convite. Professor Wilson Jacó Filho, referência em geriatria, professor titular da USP, muito obrigado pela presença também, até uma próxima. Foi ótimo. Quero agradecer a Andréia Nogueira, que é superintendente de massificados da Mafra. Andréia, valeu, viu? Foi ótimo tê-la conosco. Muito obrigado, prazer é nosso. E a Ilka Vaz, que já esteve conosco em outras oportunidades, voltou aqui também para acrescentar bastante, trazer números, informações sobre o mercado de seguros. Ela é diretora técnica de pessoas da Mafra Seguradora. Obrigado, viu, Ilka? Eu que agradeço, é sempre um prazer. A Rádio Bandeirantes tem sequência da sua programação daqui para frente. Está chegando a turma do Resenha com... Hoje, há uma discussão aprofundada aí mais uma vez sobre o futebol, aquela resenha gostosa de fim de tarde. O Fórum da Rádio Bandeirantes de Seguros, uma parceria aí com a Mafre, vai ficando por aqui na nossa programação no Dial, mas você pode revisitar a nossa live, o nosso post que vai ficar no YouTube da Rádio Bandeirantes, quando você quiser. E ao longo da programação nos próximos dias, muitas informações a respeito do que foi debate aqui, direto da sala digital, uma parceria do Grupo Bandeirantes com o Google, com esses dados que nós colhemos da internet e trouxemos para você para enriquecer o nosso debate. Até o próximo fórum, vem aí a turma do Resenha na sequência da programação da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora...
Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17:01 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa pra você. Esporte em Debate até às 7:30. Muita informação, opinião e debate. E você também participa com o Fala Galera de hoje. Faltando 3 rodadas para o fim da primeira fase. Hoje você acha mais provável o Guarani classificar ou não classificar a Série C, a segunda fase? Adversários do Bugre: ABC, fora. Confiança no Brinco e Tombense, fora. E aí, qual é a sua opinião, hein? 971021493. 971021493. E Ponte Preta acertou na contratação de Marcelo Fernandes, treinador que recentemente esteve no Guarani. Foi apresentado hoje à tarde, no começo da tarde, como técnico do rival Ponte Preta. E aí, a diretoria acertou? Qual é a sua opinião? 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número de participantes. Pautas do Guarani. Com a derrota do CSA para o Itabaiana, Bugre termina a 16ª rodada, somente a 1 ponto do G8 da Série C. Guarani está na 11ª colocação com 20 pontos somados. Deni Júnior deixa o Guarani após perder espaço no elenco da Série C. A decisão tomada em comum acordo entre as partes também visa abrir espaço na folha salarial do clube. Atacante já teve o contrato rescindido no bid da CBF. Pela Copa Paulista, Guarani perde de virada para o São Bento no Brinco e se complica na classificação da competição. Na última rodada contra o Rio Branco, para garantir a classificação, Bugre precisa vencer, não depende só dele, e torcer para que a equipe do São Bento não vença a partida. Aliás, não pode nem empatar. Se empatar, o São Bento se classifica. O último jogo do São Bento é o Primavera de Indaiatuba, que já está classificado. O jogo é em Sorocaba. Então o São Bento tem que perder e o Guarani tem que vencer o Rio Branco lá em Americana. Aí nessa combinação, o Guarani consegue a classificação. São 6 times no grupo, 4 se classificam. O Guarani é o 5º colocado. Pautas da Ponte Preta. Ponte anunciou e apresentou no início da tarde de hoje o novo técnico Marcelo Fernandes. O treinador já realizou a primeira atividade com o elenco nesta terça-feira e chega com o objetivo de recuperar
o bom momento da Macaca na Série C. Por conta das eleições na Ponte no fim de novembro, Marcelo Fernandes assinou com a equipe alvinegra somente para a reta final da Série C. Vínculo do novo treinador assinado hoje vai até dezembro de 2025. Marcelo Fernandes espera contar com os retornos de Everton Brito, Serginho e Daniel Santos, ou Danley Santos, melhor dizendo, que não viajaram com a delegação a João Pessoa na derrota de 2-1. Além de Alberto Valentim, Ponte também confirmou as saídas de Maguinho e Jean Dias. Dupla rescindiu com o clube em comum acordo e deixa a Ponte após 9 meses. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Apresentado. Marcelo Fernandes comemora chance após ser dispensado. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Corinthians sofre transfer ban por dívida com o Santos Laguna pela contratação de Félix Torres. Timão precisa pagar 33,47 milhões de reais para poder registrar novos jogadores. Clube corre o risco de sofrer mais punições pelo atraso em pagamentos de outras negociações. Pauta 2. Presidente da CBF, Sami Chaldi, anunciou na manhã desta terça-feira, após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, que vai divulgar o calendário do futebol brasileiro de 2026 dentro de 60 dias. A entidade enxerga como necessário fazer mudanças no apertado cronograma de jogos no país. A tendência é que Chaldi cumpra a promessa feita em maio de reduzir os campeonatos estaduais, que atualmente chegam a 15 e 16 datas, para 11 datas a partir do ano que vem. Em 2026, o calendário também será paralisado no meio do ano para a disputa da Copa do Mundo entre junho e julho. Pauta 3. Manchester City abre conversas com o PSG para contratar Donnarumma. Goleiro não foi relacionado para a Supercopa da Europa e pediu para deixar o time francês por se sentir injustiçado, segundo diferentes jornais europeus. A ausência para o jogo contra o Tottenham teria sido decidida depois que Donnarumma informou ao clube que não iria estender o contrato que vai até junho de 2026. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos às pautas do programa no Fala Galera. Faltando 3 rodadas para o fim da primeira fase, hoje você acha mais provável o Guarani classificar ou não classificar a segunda fase da Série C? Adversários: ABC fora, Confiança no Brinco e Tombense fora. A torcida para que classifique, é isso que eu torço, mas é improvável que o Guarani se classifique, infelizmente. Ponte Preta acertou na contratação de Marcelo Fernandes? Nada que desabone. O treinador é um treinador competente, espero que dê certo, mas é muito incerto o futuro da Ponte, principalmente
por causa dos problemas financeiros, Batista. 17:10, Pedro Piscinato, e o seu destaque inicial. Alô, Pedrão, abraço, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. O destaque pelo lado do Guarani: o Bugre mais uma vez foi derrotado na noite de ontem pela Copa Paulista e vê a classificação às oitavas de final ficar muito distante. Para se classificar na Copa Paulista, o Bugre precisa vencer e ainda torcer por um tropeço do São Bento, que encara o Primavera no próximo sábado. E pelo lado da Ponte Preta, o Alberto Valentim foi oficialmente desligado na tarde de ontem da Ponte Preta, e hoje a Macaca já anunciou Marcelo Fernandes, que foi demitido do Guarani há exatos 17 dias atrás. Marcelo Fernandes chegou ontem a Campinas, comandou o treino da Macaca hoje pela manhã e já estreia no próximo sábado diante do Itabaiana. Batista. 17h11, está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio. Tá aí. Elton Grimaldi, ele que manda o som para o FM 85,7 e para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e manda diretamente para o canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela sua audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes.
Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h15, hoje até às 19h30. Esporte em Debate no seu rádio. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos. E quem ganhou os presentes são vocês. Este ano a roleta premiada está de volta, com novidades nos prêmios. Nas compras acima de R$350, você ganha a chance de girar a roleta da sorte. Gira a roleta da sorte e concorre a prêmios sensacionais. Vale compras de até R$100, brindes exclusivos também. Olha, seu cupom deve conter uma das marcas participantes, tá? Tem que conter lá uma das marcas participantes da promoção. Quais são as marcas participantes? Nakata, Taranto, Ranali, Recrim, KS, KPA, Kit e Companhia, Juridi, Perfect e Mobensani. Este é um grande momento também para fazer aquela revisão no carro e garantir o presentão aí da Rocha Autopeças. Então, para saber mais, acesse agora rochaautopeças.com.br, confira lá as regras para participar no Roleta Premiada e encontre também lá no site a loja mais próxima. São 7 lojas para melhor atendê-lo. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário da Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. 17 ouvinte no ar. Batistão, boa tarde. Então, a diretoria do Guarani devia processar esse time que está disputando essa série aí paulista. Ô time fuleiro, rapaz. Nunca vi um time tão fuleiro como esse time do Guarani. Faz vergonha pra torcida, faz vergonha pra camisa, faz vergonha pra cidade de aí de vocês. Meu Deus, rapaz, aquele João Vitor lá, que cara, aquele cara era o melhor jogador que tinha do Guarani na linha, hoje é o pior, não consegue nem jogar nessa divisão aí. Aquele Titi tá matando. Aliás, ele só volta a matar a torcida do Guarani do coração, com aquelas brincadeiras lá, e trazendo bola pra cá. Rapaz, é brincadeira assistir um jogo daquele, hein? Tomara que sai logo. Isso aí é vergonha. Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo. Abraço, Luiz Antônio. Muito obrigado. Mais um. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, eu acho que o compromisso mais difícil do Guarani é agora contra o ABC. Eles estão lá brigando para não cair, e eu acredito que esse vai ser o compromisso mais difícil, mas acredito que pelo menos um pontinho a gente traga. Aí depois a confiança em casa, a obrigação de ganhar, e o Tombense, na última rodada, eu acho que vai estar rebaixado já, então acredito que mais 3 pontinhos aí. Então são 9, né? Para saber, 29, acho que dá para classificar, não dá não? Vamos ficar aí na torcida. Um abraço e boa semana. Muito obrigado para você também. Acho que nem será necessário esse número. 29, acho que 28, pelo andar aí, né, da carruagem. Acredito que com 28 o time estará classificado. Mas claro, é melhor fazer 29. Mas entendo que tudo será definido na última rodada. Mais um ouvinte no ar.
Boa tarde, Carlos Batista, pessoal da mesa aí da Bandeirantes Campinas. Sobre o tema da Ponte Preta, eu acredito que foi uma boa escolha, sim, é um técnico competente. Porém, não sei se ele não deu um tiro no pé, né? Porque vai orientar um time que não tem salário, os jogadores têm que correr em campo mais desmotivados, e já tinha perdido um treinador que estava 3 meses sem salário, que foi embora para o América. Então, acho que, não sei não, hein? Eu vou torço porque que os envolvidos tenham um grande sucesso, mas com que é complicado né, Batista? Você trabalhar sem receber, não é mesmo? Será que pelo menos para ele, técnico, vai ter salário? Então, porque senão também como é que fica, né, Batista? É complicado mesmo, né, Batista? Bom trabalho aí, Batista. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury, Ponte Pretano, há 65 anos, graças a Deus. Já estou com 80, então já está dando meu tempo. Agora, quanto ao Guarani, o Guarani classifica, porque vai pegar o ABC lá, que é o jogo mais difícil. Ganhou do ABC, que é um jogo pau a pau, né? Os dois estão mais ou menos empatados em ponto. Depois pega o Confiança em casa desce o pau e vai lá para pegar o Morto lá em Minas Gerais, do Tombense. Mas o Morto já não tem mais ânimo para nada, já está rebaixado. Então o Guarani está classificado. Um bom término de programa aí para vocês. Valeu, um abraço, muito obrigado. Mais um. Oi, Batista, boa noite. Aqui é o Diogo Matozinho do Cambuí. Diante do último jogo do Guarani, vitória contra o Ipiranga de Erechim, que nós alcançamos 20 pontos, você acha que agora nosso pensamento é brigar pelo acesso, pela classificação e posteriormente pelo acesso, ou ainda tem que haver alguma preocupação em relação ao risco de rebaixamento? Obrigado, boa semana. Deixa eu ver se eu entendi o que ele disse. Ele diz que se classificar, ainda corre risco de rebaixamento, é isso? É isso que ele disse? Coloca de novo esse áudio, que ficou um pouco confuso, pelo menos para minha compreensão. Oi, Batista, boa noite. Aqui é o Diogo Matozinho do Cambuí. Diante do último jogo do Guarani, vitória contra o Ipiranga de Erechim, que nós alcançamos 20 pontos, você acha que agora nosso pensamento é brigar pelo acesso, pela classificação e posteriormente pelo acesso, ou ainda tem que haver alguma preocupação em relação ao risco de rebaixamento? Obrigado, boa semana. Entendi. Veja, há ainda uma preocupação com relação ao rebaixamento, porque o que acontece? O Guarani está a 1 ponto do time, o 8º colocado hoje é o Ipiranga, que tem 21. O Guarani tem 20, mas junto com ele tem Confiança e Ituano. Botafogo da Paraíba tem 19, Anápolis 19, Itabaiana tem 18. E o Maringá 18. O primeiro time da zona de rebaixamento tem 17. 17 e ainda 3 jogos por realizar. Então, 17, 20, 26. Teoricamente, né, não observando aqui resultados de confrontos diretos lá na ponta de baixo. Mas há uma preocupação nesse sentido, porque enquanto não atingir o número onde o primeiro time da zona de rebaixamento não alcança, ainda tem que se preocupar. Mas por aquilo que o Guarani jogou, pelos 20 pontos alcançados, o Guarani está muito mais brigando pela ponta de cima do que pela ponta de baixo. Ou seja,
brigando pela classificação. Ano passado, o Remo se classificou com 26 pontos, em 8º lugar. Não sei se esse número será o número desse ano. Cada ano, esse regulamento tem 3 anos, 3 temporadas. No primeiro e no segundo anos, o número mágico foi 29. Aí no terceiro ano, que foi o ano passado, caiu para 26. Então, para não correr risco, é melhor fazer 29. 29 tem 99,9% de chance de conseguir a classificação. Com 28, é bem provável que consiga a classificação. Então, a conta que o ouvinte fez foi a seguinte: dos 4 jogos que o Guarani tem para disputar, ele está descartando 1. E está contando com 3 vitórias, não é isso? Não está descartando, não. Porque são 3 jogos restantes. Então ele tem que ganhar os 3, é isso, para fazer 29. Se ele ganhar 22, ele faz 26. O que ocorre com o Guarani e que é importante é o número de vitórias. Guarani tem 5 vitórias. O Anápolis, por exemplo, que tem 19, tem 4 vitórias. Mas os companheiros de 20 pontos também estão com 5 vitórias. Confiança e Ituano. Os 3 estão com 20 pontos e os 3 estão com 5 vitórias. O primeiro time, fora daqueles que estariam classificados, que é o CSA, que tem 21, tem 5 vitórias, ou seja, tem 1 ponto a mais do que o Guarani, mas tem 5 vitórias igual o Guarani. E o Ipiranga, que é o 8º colocado, tem 21 pontos, tem 6 vitórias, tem 1 vitória a mais. Então o Guarani tem um número bom de vitórias. Pode ser que ele consiga a classificação com 2 vitórias e 1 empate. 27 pontos. Com 27 pontos, não é garantido, mas é possível sim conseguir a classificação. 17:27, ouvinte no ar, mensagem... Boa tarde, Batista. Opa. Olha, se o Guarani classificar, esse técnico novo aí, ninguém segura mais o Guarani. Se o Guarani classificar, pode ter certeza, hein? Esse técnico aí vai dar jeito do Guarani subir. Ele é melhor do que o outro que estava aí. Boa tarde, Zé Carlos de Hortolândia. Abraço, Zé Carlos. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 17:30, Breno Beretta
e o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Destaques do mercado da bola. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia está tentando contratar o atacante John Kennedy do Fluminense por 6 milhões de euros, o que daria 37 milhões de reais, ou seja, uma possibilidade de engordar os cofres do Flu. E o São Paulo tem interesse na contratação do argentino Christian Medina, volante do Estudiantes. Seria uma negociação por empréstimo. Esses os destaques do mercado da bola, Batista. São 17h30 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 7h30 da noite. Vamos falar do Guarani Bugre, que joga jogo importante contra o ABC em Natal, na Frasqueira, no Frasqueirão. Jogo que terá, claro, a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Breno Beretta, informações do Guarani. Bom, Batista, vamos começar falando do time principal. Daqui a pouco a gente fala da Copa Paulista, porque ontem o Guarani perdeu o jogo e viu a chance de classificação praticamente sumir, né? Depende agora de uma combinação de resultados. Mas inicialmente, até porque o foco e o objetivo do Guarani é a classificação na Série C, a gente vai ouvir mais uma vez a palavra do Diego Torres e também do Mirandinha, dois jogadores importantes depois do jogo do último sábado, depois da vitória do Guarani, e que eu imagino que estarão entre os titulares nesse jogo contra o ABC. Cara, novo treinador, a gente mudou o chip, a gente já estava realmente num buraco e a gente precisava sair desse daí, né? Acho que durante esses dois jogos que com o novo comandante a gente mostrou um novo Guarani e acho que estamos no caminho certo e se Deus quiser a gente tem que tratar de vencer os 3 jogos para classificar. Tá aí a palavra do Diego Torres, jogador importante do Guarani. O Dentinho é o último jogador que vai sair por aqui. Ele tá junto com o Mirandinha, né? Os dois estão saindo por aqui. A gente vai ouvir a palavra dos jogadores. Deixa eu ouvir o Dentinho. Ô, Dentinho, jogo muito bom seu, no 1 contra 1, uma estreia muito boa. O que você pode falar dessa sua estreia e da vitória do Guarani? Cara, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje no Guarani, essa grande equipe. A equipe está toda de parabéns, cara. Eu acho que eu vim para isso, eu vim para agregar, eu vim para ajudar. Esse é o espírito do Guarani, cara. A gente sabe que podemos mais, né? Pezinho no chão, porque a gente sabe que é uma competição bastante difícil, mas eu tô feliz com a vitória, pela minha estreia, com o desempenho de toda a equipe, né? Agora já é descansar, trabalhar bem a semana e já pensar no ABC. E sua bola quase entrou, né? No finalzinho lá quase entrou. Sim, com certeza. É bastante em fazer gol, mas, cara, é isso. Eu tô muito feliz pela vitória. Espero sair na próxima partida e tô muito feliz com a minha estreia, com a vitória e a equipe toda de parabéns. Bom, tá aí a palavra do Dentinho, né? Tanto o Diego Torres quanto o Dentinho que falaram depois do jogo. E a partida de sábado é muito importante para o Guarani, como você falava agora há pouco, né, Batista? As chances de classificação do Guarani são reais. O Guarani precisa vencer esses jogos, precisa vencer o ABC neste sábado, 7h30 da noite, jogo lá no estádio do Frasqueirão em Natal, uma partida importantíssima, até porque se o ABC, por exemplo, vale bastante para o ABC, se o ABC vencer, empata com o mesmo número de pontos com o time do Guarani, né? O ABC hoje tem 17 e o Guarani tem 20 pontos. Aliás, na próxima sexta-feira, provavelmente na sexta-feira, a gente vai ouvir aqui na Rádio Bandeirantes o técnico do ABC, o Rodrigo Santana, aquele mesmo que começou como auxiliar fixo lá no Atlético Mineiro, depois foi promovido, efetivado como treinador.
rodou por alguns clubes, é um cara muito bacana, falei com ele hoje, técnico do ABC, o Rodrigo Santana, estará conosco essa semana na Rádio Bandeirantes. Quanto ao time do Guarani, que vai entrar em campo contra o ABC, o Rafael, zagueiro, volta, depois de cumprir suspensão, ele volta ao lado do Alan Santos. No meio-campo, aí uma dúvida do treinador, né? Será que ele vai retornar com o Caio Melo, que cumpriu suspensão? Caio Melo que vinha bem, vinha como titular da equipe. Existem algumas possibilidades, né? Ele colocar o Caio Melo no lugar do Isaac, ele pode colocar o Caio Melo no lugar do Cauã Jesus, fazendo com 4 jogadores o meio-campo do Guarani, deixando lá na frente somente o Bruno Santos e o Mirandinha, ou mesmo ele pode também não colocar o Caio Melo, manter o Isaac, mas lá na frente eu estou imaginando, se ele mantiver o time com 3 atacantes, o técnico Matheus Costa, que ele vai tirar o Cauã Jesus e colocar dessa vez o Dentinho. Por quê? Porque o Dentinho entrou muito bem no último jogo. E conforme já disse o próprio Farney Coelho, o Dentinho veio para ser titular no Guarani, na lacuna deixada pelo Rafael Bilu. O trio de ataque ideal hoje seria Dentinho, Mirandinha e também o Bruno Santos. O Matheus Costa ainda tem quarta, quinta e sexta-feira, e depois do treino de sexta-feira, a viagem para Natal, onde no sábado o Guarani vai enfrentar o ABC. Estou aqui com o site Chances de Gol, o chancedegol.com.br aberto, Batista, antes de passar para você, para os nossos comentaristas, antes da gente falar também da Copa Paulista e do time Sub-20 que jogou hoje, já eu vou trazer o resultado, no site Chances de Gol, o Guarani tem 13,1% de probabilidade de classificação hoje. O Guarani tem isso e tem 6,7% de probabilidade de rebaixamento. O site Chance de Gol está mostrando o seguinte, olha, pontuação necessária para a classificação à próxima fase, a segunda fase, 100% com 31 pontos, 99,9, 29 pontos, assim como 99,5 também 29. 97%, 28 pontos, 95%, também 28 pontos, 80%, 27 pontos, 70%, 27 pontos e 50%, 26 pontos. Ou seja, a partir de 26 pontos já dá para pensar em classificação à próxima fase da Série C do Brasileiro. Quem sabe, né, Batista? Matematicamente a projeção é justamente essa. O 8º colocado vai se classificar com 26. Só que a cada rodada uma projeção é feita. Então a projeção ao término da última rodada é essa. Projeção para 26 pontos para o 8º colocado. Bom, vamos lá, CH, falando aí do Guarani. Guarani que tem o ABC pela frente. Você acha que dos 3 jogos que tem para realizar, esse jogo com o ABC é o mais difícil, hein, CH? Acho sim, por razões óbvias. O ABC precisa do resultado, joga em casa, está desesperado. O jogo para o Guarani é um grande desafio. Não poderia o Guarani chegar nessa necessidade de 3 vitórias em 3 jogos. Então, eu falei isso na tela da Band hoje, o Guarani precisa se mobilizar. Os jogadores, comissão técnica e diretoria. Mobilizar para levar essa partida contra o ABC como uma verdadeira final de campeonato. Daqui para frente, só uma vitória contra o ABC permite o Guarani continuar sonhando. Agora, eu que estou muito cético e faz tempo em relação à classificação do time, digo o seguinte: essa atuação última que o Guarani teve trouxe alento, trouxe esperança. Se o Guarani continuar subindo e vencer o ABC, a coisa muda de figura. Nem sei se vai classificar porque eu não tenho bola de cristal. É muito difícil a situação. Mas o que eu assisti na última partida, eu gostei do que vi.
E a tendência, com mais uma semana de treinamento, é subir mais um degrauzinho, mais uma prateleira no trabalho do Matheus, que está apenas no começo. Tem 15 dias de trabalho. Então, o Guarani tem que jogar todas as fichas dele nesse jogo, Batista. Todas. Porque se ganhar, o Guarani com a sua camisa, nas 2 rodadas finais, se vai ser difícil para o Guarani, vai ser pior para os adversários que vão enfrentar um time com a camisa do Guarani e com possibilidade de classificação. Tudo passa por sábado contra o ABC. E para essa partida, não dá para projetar, por exemplo, 3 atacantes. Eu não sei como é que o Matheus está enxergando o elenco. Foi muito bonito na última partida jogar com 3 atacantes, entrou Dentinho, foi para dentro, não é? Do seu adversário. Agora, fora de casa, ele também vai jogar com 3 atacantes? Ou ele vai acrescentar o Caio Melo e tirar um dos atacantes? E qual ele vai tirar? Vai tirar o Mirandinha, que jogou bem? Vai tirar o Brunão? Não vai. Vai tirar o Torres? Não vai. Vai tirar o Isaac? Não vai. Principalmente em relação... Vai tirar o Kelvin? Não vai. Então, isso é um palpite. Eu gosto dos 3 atacantes. E não acho que o time fica exposto, não é? É uma maneira de o Guarani ir para cima. Mas eu tenho a impressão, posso estar errado, tenho a impressão que ele introduz o Caio Melo, faz 4 no meio e mantém Mirandinha e Brunão na frente. Pode colocar o Dentinho? Claro que pode. Eu começaria o jogo com ele e com o Mirandinha, os 2. Mas eu estou aqui interpretando o que pode fazer o Matheus. Mas digo outro detalhe, para encerrar. É muito cedo ainda para a gente projetar time. De hoje até sexta-feira tem aí um caminhão de dias. Tudo pode acontecer. Agora, sem dúvida, com o Rafael de volta para jogar do lado do Alan Santos, o sistema defensivo, Emerson jogando relativamente bem e Cicinho voando, o Guarani vai muito forte contra o ABC em Natal, Batista. 17h42, seguindo o bebê. Bom, vamos falar de Copa Paulista, Batista, porque ontem o Guarani estava vencendo o jogo, a gente até trouxe a informação dentro do nosso programa, quando o Guarani fez 1-0 e depois o Guarani tomou a virada, perdeu para o São Bento em casa 2-1, se complicou na tabela de classificação, porque hoje no grupo C, o São Bento pegou a 4ª vaga do Guarani, está com 10 pontos. São Bento, na última rodada dessa primeira fase, vai encarar o Primavera e o Guarani vai pegar o Rio Branco. O jogo do Guarani acontece em Americana. Inicialmente, antes da gente projetar a próxima rodada, vamos ouvir a palavra do técnico Marcelo Cordeiro, que lamentou a situação, é claro, mas ele garantiu que o foco do Guarani não está na Copa Paulista, está na Série C. Vamos ver. Conversei com os atletas agora no vestiário. Os 20 primeiros minutos, 25 muito bons, fizemos 1-0, tivemos várias oportunidades de fazer o segundo gol. No final do primeiro tempo nós caímos um pouco, voltamos no segundo tempo bem e, como você bem falou, tivemos diversas oportunidades de contra-ataque de 4-3, 3-3. Infelizmente, nossas escolhas e nossa terminação de jogadas foi muito ruim. E nós acabamos pagando um preço muito caro. A gente já sabia que um dos pontos fortes deles era a bola parada, acabamos tomando gol de empate dessa forma. E já no final do jogo, né, uma bola cruzada na área também, um centroavante com mais de 1,90 m, faltou a gente encostar nele ali para poder evitar esse gol. Mas a gente só tem a lamentar, pedir desculpa ao torcedor pela derrota, mais uma derrota. Não era o que a gente pensava para essa competição, mas é um aprendizado. Volto a falar, grupo muito jovem, vários atletas do Sub-20 sendo utilizados. É até uma forma também do torcedor ver os jogadores que o Guarani tem para essa competição, né? Então são novos jogadores surgindo. Hoje a gente teve estreia de mais um atleta, né, o Cauã Mineiro, um atleta do Sub-17, né, fazendo seu primeiro jogo no profissional. E é claro que derrotas acontecem, não era o que a gente esperava e a gente tem a pedir desculpa porque realmente a classificação estava na nossa mão no jogo de hoje. Mas não tem nada perdido ainda, vamos para o último jogo contra o Rio Branco, buscando a vitória, que é o nosso papel, buscar vencer, e aí ter que contar um pouquinho com a sorte também, com a derrota do São Bento, para que a gente possa classificar. Como eu falei já em entrevistas anteriores, essa Copa Paulista foi pensada, né,
né, pelo antigo executivo, né, de dar oportunidade para jovens atletas da base, na gestão dele, e aí houve a troca, né, nessa parte do executivo. E eu sempre falei aqui que o foco nosso era a Série C, né? O Guarani precisa voltar para a Série B. E, querendo ou não, a Copa Paulista acabou ficando em segundo plano, né? Então, nós não pudemos utilizar alguns atletas, né, que estavam na Série C, até pelo momento que a gente vive na Série C, né, na busca ainda pelo G8, pela classificação. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Então, realmente, a gente não tinha um grupo formado para a Copa Paulista, né? Todas as outras equipes do nosso grupo treinavam visando apenas a Copa Paulista. E com o Guarani era diferente. Tiveram alguns atletas que foram, na verdade, colocados de lado, né, pelo antigo treinador, que não contaria com eles na Série C, e são esses atletas que estão fazendo parte da Copa Paulista. Não é o Marcelo Cordeiro formou esse grupo para jogar a Copa Paulista. O Farney, o Elano, formou esse grupo, não, muito pelo contrário. A gente utiliza aqueles atletas que não estão sendo aproveitados na Copa Paulista e que têm contrato com o Guarani ainda, né? São atletas que não vão ser utilizados na Série C, mas que têm contrato com o Guarani, e eles teriam que treinar para poder ser utilizados de alguma forma. Então, eles não fazem mais parte do grupo da Série C, eles treinam em um horário separado, e eu completo com alguns atletas do Sub-20, né, que também está disputando uma competição. Então, você pode ver que vários atletas do 20 já fizeram parte dessa competição. Então, é claro que é o nome do Guarani que está em jogo, né? A gente volta a falar, não gostaria de estar nessa situação, gostaria de já estar classificado. Tivemos totais condições, mesmo com um time jovem, né, atletas de 17, 18 anos tendo sua primeira oportunidade. Nós tivemos a condição de estar classificados hoje, né? Não só pelo jogo, pelas chances criadas, mas infelizmente, né, nós acabamos perdendo. E agora é focar no sábado, no jogo do ABC. Eu estou aqui nessa posição para ajudar realmente o Guarani, né? Eu não sou o treinador do Guarani, eu estou o treinador nessa Copa Paulista. Eu fui contratado como auxiliar técnico e procuro fazer o melhor dentro da minha função, né? Quem me acompanha no dia a dia sabe o quanto eu me dedico. Eu chego no clube às 7h30 da manhã todos os dias e saio às 7 horas da noite, né? Desde que começou o campeonato, desde que começou a Copa Paulista. Então, não só eu, mas como todo o staff, a gente trabalha em 2 períodos durante todo esse tempo para o melhor do Guarani. Né? Nós tivemos o jogo no sábado, por exemplo, da Série C, nem para casa eu fui. Eu dormi aqui para poder dar o treino no domingo e estou aqui novamente. Não vou para casa hoje, porque eu tenho treino amanhã da Série C novamente na parte da manhã e na parte da tarde na Copa Paulista. Então a gente se dedica integralmente. Mas eu sei que as críticas fazem parte dessa competição, mas volto a falar, não foi um grupo que foi criado, montado para disputar a Copa Paulista, né? Então a gente lamenta essa situação, mas vamos continuar lutando até a última rodada. Bom, a Copa Paulista dá uma vaga, né? O campeão escolhe se vai disputar a Copa do Brasil, se vai disputar a Série D de dados, se não tiver calendário. É claro, para o Guarani seria importante conquistar uma vaga na Copa do Brasil para o ano que vem, que não tem. Mas tem outros times que estão bem melhores do que o Guarani na Copa Paulista. A última rodada da primeira fase é no sábado, 3 da tarde. Todos os times jogam nesse mesmo dia e horário. O São Bento vai enfrentar o Primavera, jogo em Sorocaba, e o São Bento precisa perder, e o Guarani tem que fazer a parte dele, vai pegar o lanterninha do grupo em Americana, no estádio Décio Vita, e o Guarani precisa vencer a partida. Se o Guarani vencer e o São Bento perder, o Guarani estará classificado à próxima fase. Um atleta que vinha sendo utilizado, foi utilizado mais no início da Copa Paulista, né? Parou de ser utilizado na Série C também, é o Deni Júnior, que acabou rescindindo o contrato com o Guarani. Guarani e Deni Júnior rescindiram, já saiu no bid. Guarani conseguiu se livrar de um salário considerado relativamente alto, né? Então, portanto, Deni Júnior não faz mais parte do elenco do Guarani. Agora, falando do time sub-20, time sub-20 vai bem no Campeonato Paulista sub-20. O Guarani está no grupo 3, hoje conquistou a vitória no CT sobre a equipe do Flamengo. Uma vitória de virada, esteve atrás
atrás do placar por 2 oportunidades e o Guarani conseguiu vencer pelo placar de 3-2. Guarani hoje é o segundo colocado do grupo 3 com 34 pontos, atrás somente do São Paulo. Última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, né? Foi hoje. O Guarani é o 5º colocado entre os 48 times. E quem que o Guarani pode pegar, né? Pode pegar na próxima fase o Bandeirante, mas eu vou confirmar quem que o Guarani vai pegar na próxima fase, se a gente já tiver a informação até o final do programa de hoje, viu, Batista? Olha, veja, o presidente do Guarani, Rômulo Amaro, esteve aqui no Complexo Bandeirantes, foi entrevistado por nós, e ele disse que o Guarani entraria na Copa Paulista para buscar uma vaga para a Copa do Brasil. Vendeu essa ideia a partir desse depoimento. Aí vem o Marcelo Cordeiro, toda a entrevista que ele dá, ele diz que a Copa Paulista não é importante. O foco é a Série C, que usa a Copa Paulista para dar movimentação para os jogadores da Série C. Quais jogadores estão disputando a Copa Paulista que estão sendo aproveitados na Série C? O Takahashi no derby, Ryuta Takahashi, entrou lá um pedacinho no segundo tempo. Ele é jogador da Copa Paulista. E nesse jogo, contra a equipe do São Bento, o Takahashi só foi pro jogo porque ele, Takahashi, pediu. E quem falou isso foi o próprio Marcelo Cordeiro na entrevista coletiva. Pediu para ficar lá à disposição. E a explicação dada pelo Marcelo Cordeiro é que não podia usar o Takahashi no jogo inteiro, porque senão ele perderia treinos do time da Série C, porque ele está integrado ao elenco de profissionais da Série C. Ora, se o departamento de fisiologia determinou uma minutagem para o jogador japonês, então seria melhor começar com ele. Olha, ele pode jogar meia hora. Então começa a meia hora com ele. Não estou dizendo aqui que o japonês ia resolver tudo, marcar 4, 5 gols. Não é isso. É que desse elenco medíocre que está disputando a Copa Paulista, só se salva aí o japonês. Porque ninguém está jogando absolutamente nada. Então o presidente vendeu uma ideia. E o Marcelo Cordeiro acho que não entendeu aquilo que foi pedido pela diretoria. E ele está tocando, empurrando com a barriga esta Copa Paulista e passando vergonha, jogando o nome do Guarani na lata do lixo. Ou seja, um grupo com 6 times, o Guarani é o 5º. Com o nome que tem, com a história que tem. Onde que já se viu uma situação como essa? Quem está nos acompanhando agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a classificação. O menos avisado, né? Aquele cara que caiu de paraquedas vendo a classificação, fala: alguma coisa está errada. O Guarani não pode ser, num grupo de 6, 5º colocado, com 7 pontos ganhos. Então, se fosse para disputar a Copa Paulista, que tem custo, não vai dizer que não tem custo. Tem custo para os parcos recursos que tem o Guarani. Então, disputar a Copa Paulista para passar vergonha do jeito que está passando, é melhor então não disputar. Então não disputa. Não tem competência, não se estabeleça. Porque para fazer esse trabalho que está sendo feito, e toda hora vem o Marcelo Cordeiro só dando desculpa, dando péssimas entrevistas, eu realmente não consigo entender o que é que o Guarani está fazendo nessa Copa Paulista. Vamos lá, CH, sua opinião aí também sobre o trabalho aí do Guarani na Copa Paulista, em CH. Você resumiu, Batista. Você já fez o comentário aí. É lamentável. E o Marcelo Cordeiro só pede desculpa em entrevista coletiva. Desde os tempos quando ele era interino do time principal.
tenho o maior respeito pelo Cordeiro, acho ele bom profissional, mas cada vez que ele vai na entrevista nesse campeonato como técnico da Copa Paulista, todo mundo está ouvindo. Todo mundo tá, os jogadores ouvem isso. E o que ele repetidas vezes fala? O nosso foco é a Série C. Então é exatamente como você disse, para passar essa vergonha, porque vamos combinar, com todo o respeito à cidade de Sorocaba. Eu vi esse time jogar. É o circo dos horrores. Estou falando do São Bento, porque o Guarani é pior, não é? O São Bento e o Rio Branco, e o meu Paulista também, são fraquíssimos. Fraquíssimos. E eu estava no mesmo estúdio que o senhor estava, quando o Rômulo veio nos Donos da Bola e disse: vamos disputar a Copa Paulista para conseguir uma vaga na Copa do Brasil. Para fazer isso, foi exatamente como você colocou. É melhor não disputar. São 17h55. E aí, bebê, fechou? Fechou, Batista. Só vou ficar devendo o adversário do Guarani na próxima fase do Campeonato Paulista Sub-20. Mas foi uma boa vitória do Guarani, como eu disse hoje, 3-2 no CT. Mauá, viu, bebê? É o Mauá? Então Mauá. É o Mauá. Mauá é o próximo adversário do Guarani no Campeonato Paulista Sub-20, que está muito bem o time do Guarani. Eu espero que no futuro esses jogadores possam ser aproveitados e não sejam vendidos a preço de banana e sejam aproveitados no profissional, né? O Guarani enfrentará o Mauá em jogos de ida e volta. O Guarani faz uma grande campanha, está atrás apenas de Palmeiras, São Paulo e Red Bull Bragantino. Então, campanha extraordinária. E o Guarani tem 2 jogadores que já foram chamados para conversar. Foram chamados pelo Farney Coelho para renovar o contrato para... tem um contrato que já está para vencer, né? Então vai ser feita a renovação do contrato. Um é o Kelvin, centroavante, que tem potencial maior do que o João Marcelo. É aquele jogador que foi lá para o Atlético Mineiro. Muito bom, ótima colocação, centroavante forte, marcador de gols. E o outro é o Lucas Martins, que também será chamado para fazer a renovação do contrato. São 2 jogadores do Sub-20. Esse jogador centroavante tem 19 anos. Kelvin é o nome dele. Então, o Guarani está no rumo certo aí com relação ao Sub-20, muito diferente do time que está na Copa Paulista. 17h57, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Autoestima não nasce pronta, ela se constrói. E quando o assunto é sua intimidade, o cuidado faz toda a diferença. A Prime Man oferece harmonização íntima masculina com tecnologia, segurança e discrição. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Agende agora, 19 99787 7603. Eu disse 19 99787 7603. Prime Man, sua melhor versão começa pelo cuidado com você.
O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. E ontem no Brinco, o Guarani perdeu para o São Bento de virada por 2-1 pela penúltima rodada da primeira fase da Copa Paulista de Futebol. Para um público de 567 torcedores, uma renda de pouco mais de R$2.000. Guarani de Fred, Conte, Cauê, Rafael, Léo Coutro, Titi, Vinícius Cauê, depois o Victor, Vinícius Yuji, JP Galvão, Pablo, depois Riuta, Vitinho, depois Mineiro, João Vitor, depois Raí Nascimento, Micael, depois Léo Porfírio, equipe do Cordeiro. Já o São Bento de Zé Rafael, Léo Príncipe, Vitão, Grassom e Rael, Kimmel, Fábio Bahia, Lauder, Valtinho, Flávio, Wesley, depois Pedro Igor, Fabiano Carneiro comandou o Bentão. Os gols do jogo, o Guarani saiu na frente com o Vitinho, mas levou a virada Marco Gabriel e também o gol marcado pelo Haney. Fizeram os gols, portanto, do time do São Bento. O São Bento vence de virada do time do Guarani. Na última rodada, o Bugre precisa vencer o Rio Branco em Americana e torcer para um tropeço do São Bento, que joga contra o Primavera na cidade de Sorocaba. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h01 até 19h30. Muita informação, opinião e debate. E já já tudo sobre a Ponte Preta. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Assada, frita, enfim, cozida do seu jeito, né? Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso, como presunto e leve, como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. O Iga Atacado é o maior atacarejo da região. Tem loja aqui em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil lá pelo BRT pelo terminal lá do BRT. Ou, se for de carro, tem lá estacionamento coberto no local. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a belíssima loja, a gigantesca loja do Iga Atacado. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana,
e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batistão, boa tarde, Celso aqui de Campinas. Esse Guarani da Copa Paulista é vergonhoso, né? Pô, time de primeiro tempo lá para fazer 3, 4 gols contra o São Bento. Uma molecada sem noção de bola, sem noção de tempo de bola. Que vergonha. Tinha que tomar virada mesmo para aprender. Mas não aprende, né? A molecada aí tá surgindo agora e em vez de ter mais noção de futebol, várias vezes a gente viu no contra-ataque, o cara em vez de tocar do lado do companheiro livre, dava aquele chutão pra lua lá. Aí é pra acabar, né, Batista? Valeu, um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Aqui é o Clóvis Medina de Indaiatuba. Olha, Batista, sobre o técnico da Ponte, eu acho que a Ponte acerta, assim. Assim, quem sabe o Marcelo dá uma mexida lá no vestiário da Ponte Preta, dá uma chacoalhada lá e os jogadores começam a fazer uma nova etapa nesse campeonato. Só uma pergunta, Batista. E o acerto salarial já foi feito? Você tem essa resposta para passar para a gente aí? Abraço, fica com Deus, Batista. Até o momento, nenhuma informação sobre pagamento de salário. Mais um. Boa noite, meus queridos da Bandeirantes Campinas. Zé Rafacho, Ponte Pretano de Hortolândia. Queria comentar rapidinho a vinda de Marcelo Fernandes para Ponte Preta. Tomara a Deus que dê resultado, né, que dê certo. Mas vale a pena lembrar que poucos tiveram essa excelência de se dar bem nos dois times. Primeiro, Marcelo Fernandes não se deu bem no Guarani. Não é todo dia que aparece um Vadão, um Zé Duarte ou um Pepe, né? Que trabalhou muito bem nos dois, mas eram pessoas de outros níveis. Que abaixe o espírito de excelência no Marcelo Fernandes. E juízo na diretoria da Ponte Preta. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Olha, não podemos colocar o Marcelo Fernandes. Eu concordo com você que poucos treinadores fizeram um sucesso nos dois clubes. Eu até vou pedir para o Edu Pinheiro fazer esse levantamento para nós. É o homem dos papéis e ele tem tudo certo, tudo anotado. Os treinadores que conseguiram fazer sucesso nos dois times. O ouvinte citou o Zé Duarte, mas não foi só o Zé Duarte, né? Mas no caso do Marcelo Fernandes, não podemos colocar assim o trabalho dele no Estádio Brinco de Ouro como um trabalho irreprochável, né? Aquele trabalho que não resta a menor dúvida que não pode ser atacado, que foi um trabalho irretocável. Não, isso não. Ele teve dificuldades. Mas nós podemos colocar um trabalho como de razoável para bom. Mais próximo de bom do que razoável. Ele pegou o time do Guarani com 0 ponto. Então, se o Guarani hoje está a 1 ponto da zona de classificação, deve-se ao trabalho do Marcelo Fernandes. O Marcelo Fernandes conquistou a maioria dos pontos. Só esse último jogo que ele não estava lá, que ele foi demitido. E acredito que ele não foi demitido por não pontuar. Talvez performance do time nos 2 últimos jogos. Mas aquele jogo lá contra o Anápolis, Guarani foi realmente prejudicado terrivelmente pela arbitragem. E aí o que o treinador vai fazer? Não é culpa do treinador. Então, a parte de pontuação, o trabalho dele não pode ser contestado. Só um jogador não atuou com ele e entrou nesse jogo, no último jogo aí,
e o Guarani ganhou. Dentinho. Os demais todos já estavam aí, todos foram utilizados pelo técnico Marcelo Fernandes. Então não dá para colocar dessa maneira, no Guarani ele não foi bem. Ele estava indo bem. Tanto é que aqui na Bandeirantes os comentaristas não aprovaram a demissão do treinador. Não aprovaram. Por unanimidade, os comentaristas opinaram que não era o momento de fazer troca de treinador. Mas a diretoria trocou por alguma razão que não a pontuação. A pontuação que ele conseguiu foi uma pontuação muito boa. O passivo do Guarani é que estava atrapalhando e, aliás, continua atrapalhando. Começo horroroso com 4 derrotas seguidas na competição. Mais um ouvinte no ar. Ouvinte participando, Otair Lebrão. Boa tarde, equipe. É aquilo que eu falo enquanto tiver ponte. Guarani, Noroeste, Ituano, Pintado, Marcelo Fernandes, Alberto, Heleno sempre vai ter emprego. Diz aqui o Lebrão. Boa tarde, Batista e equipe, sobre a contratação do treinador Marcelo Fernandes. Como um presidente em sã consciência pode contratar um profissional que acabou de fracassar com seus objetivos no rival, erro atrás do outro? Abraços, Alan Oliveira, Jardim Uruguai, Campinas, Ponte Preta. É a mesma coisa que eu estava falando para o ouvinte anterior. Não dá para colocar o trabalho do Marcelo Fernandes no Guarani como fracasso, como trabalho fracassado. O Guarani tem 20 pontos, ele conquistou 17. Como que um cara que conquistou 17 pontos fez um trabalho fracassado, pô? Eu não consigo entender esse raciocínio. E a contratação do Marcelo Fernandes, primeiro, ele tem o conhecimento da Série C recente. Trabalhou no Guarani. Segundo, é um técnico competente. Os trabalhos que ele fez, notadamente no Santos, foram trabalhos competentes, como auxiliar ou como efetivo. E o trabalho que ele fez no Guarani também tem que ser colocado como um trabalho competente. O Guarani contratou na janela 9 jogadores. E ele, antes da janela, disputou 2 jogos com o elenco, que aí sim era um elenco fracassado, que colecionou 4 derrotas seguidas. Batista. Então me desculpa, Alan Oliveira, mas não concordo com você que a Ponte contratou um técnico que fracassou no rival. Breno Beretta. Você citou agora há pouco, até para a gente consultar o Edu Pinheiro sobre treinador que fez sucesso dos 2 lados. À tarde, curiosamente, eu consultei o Edu Pinheiro, eu chamei o Edu para perguntar o seguinte: ô Edu, pelo que eu estou pesquisando aqui, será que só o Zé Duarte, que foi direto de um clube para o outro, saiu, por exemplo, da Ponte Preta e foi para o Guarani, ou vice-versa, né? E a gente foi pesquisar. Pelo que a gente achou, Batista, o Zé Duarte realmente tinha sido o único treinador da história que em 1970, para se ter uma ideia, ele trabalhou na Ponte Preta, aí não sei se ele foi demitido ou pediu demissão, e depois em 71 ele foi trabalhar no Guarani. E agora acontece com o Marcelo Fernandes, que saiu do Guarani e foi trabalhar diretamente na Ponte Preta. Ou seja, é a segunda vez na história apenas que isso acontece, Batista. Opa, maravilha! Tá aí, portanto, né, o noticiário do Breno Beretta já antecipando aquilo que eu iria pedir para o Edu Pinheiro. 18h13 em Campinas, esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Amanhã é quarta-feira. E quarta-feira é dia da tradicional, deliciosa, saborosa feijoada do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. E aí, vai bem uma feijoada na quarta? Almoço com buffet à vontade por quilo e pratos executivos à la carte.
todos os dias a partir das 11 da manhã até as 15 horas. E no jantar, a partir das 18 horas, tem o sensacional rodízio de pizza, a mais gostosa de Campinas. E tem promoção, viu? R$ 59,90 o rodízio de pizza e R$ 7,90 o chopp geladíssimo de 300 ml de terça a sábado. E aproveite o desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Vamos falar da Ponte Preta. Pedro Piscinato tá chegando no pedaço, diz aí, Pedrão. Batista, a Ponte Preta anunciou hoje, por volta da hora do almoço, o novo treinador Marcelo Fernandes. Vale lembrar que ele deixou o Guarani, o maior rival da Ponte Preta, há exatos 17 dias e hoje foi anunciado oficialmente como novo comandante da Macaca para esta reta final de Série C. O Marcelo, ele chegou a Campinas hoje pela manhã, comandou o primeiro treino e concedeu entrevista coletiva hoje, um pouco após o almoço, na sala de imprensa do Moisés Lucarelli. E na entrevista coletiva, o técnico Marcelo Fernandes falou como foi essa negociação para vir para a Ponte Preta e com quem ele conversou, como foi esse primeiro contato. Prazer estar aqui em Campinas de novo. Estou muito feliz, o contato ele foi feito através do João, né, que me ligou, até achei que fosse alguma coisa que ele quisesse pela nossa amizade. Eu fiquei bem surpreso, muito feliz com a oportunidade. A gente quer dar seguimento na nossa carreira, a gente tem por bem fazer as coisas direita e foi uma oportunidade única, então foi uma coisa bem rápida. Eu também não questionei muitas coisas não, a oportunidade é única. Também lembrar o trabalho que foi muito bem feito pelo Alberto Valentim aqui, né? Então a equipe está muito bem posicionada na classificação, praticamente aí na boca de entrar entre os 8, né, até entre os 4, né, que é a nossa meta, né? E muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar num clube como a Ponte Preta. Marcelo Fernandes, ele vai estrear no próximo sábado diante do Itabaiana e nessas 3 últimas rodadas que faltam para a Ponte Preta nesta primeira fase, a Ponte pega o Itabaiana em casa, o CSA fora e encerra essa primeira fase jogando contra o Londrina no Moisés Lucarelli. E curiosamente, ainda quando comandava o Guarani, o Marcelo Fernandes enfrentou exatamente esses 3 times e conseguiu conquistar 7 pontos de 9 possíveis. E ele falou se ajuda ou não já ter enfrentado essas equipes nesta mesma competição. Enfrentamos os adversários num outro contexto, né? Agora é a reta final, né? Então as equipes que estão ali brigando pela classificação e as outras que estão brigando também para fugir lá de baixo, é um outro tipo de jogo, né? Lógico que nos ajuda sim ter feito esses jogos com essas equipes e com certeza no dia a dia vai ajudar muito para a gente dar continuidade nesse trabalho. Como volto a dizer, do Alberto Valentim foi muito bom e a gente está aqui para dar continuidade. E os adversários todos são difíceis. A Série C é um campeonato muito difícil, não interessa se o time está lá em cima ou está lá embaixo. São jogos dificílimos, não podemos subestimar nenhum adversário, pois os jogos são difíceis, mas a gente está preparado, está mostrando a classificação da Ponte Preta para que a gente consiga um grande resultado nesses 3 jogos. E como eu disse anteriormente, o Marcelo chegou a Campinas hoje pela manhã, comandou já o primeiro treino, o primeiro trabalho com o grupo da Ponte Preta e ele falou também como foi esse primeiro contato com os jogadores e o clima que ele encontrou o elenco nesta terça-feira. Assim, eu tive volto a dizer, né? Cheguei hoje de manhã cedo para dar treino, fiquei muito feliz, a recepção foi muito boa, o grupo muito leve, muito tranquilo, o pessoal trabalhando muito sério, forte. Encontrei um grupo, aquele que eu esperava de ver os jogos que eu via da Ponte Preta. E com certeza é um grupo que está focado e está mostrando a tabela, né? Os jogadores que aí estão, colocou a Ponte Preta com 27 pontos, jogadores que estão querendo muito. E foi o que a gente viu lá hoje, uns jogadores muito focados no trabalho, com muita vontade de conseguir o objetivo maior primeiro da Ponte Preta, que é a classificação, e depois o acesso.
E o Marcelo também, curiosamente, tem contrato apenas até dezembro e ele explicou esse motivo deste contrato curto com a Ponte Preta e falou também sobre o estilo de jogo, como ele gosta de propor o jogo, como ele gosta de armar as equipes. Boa tarde, Marcelo. Pedro Piscinato, Rádio Bandeirantes Campinas. Prazer também revê-lo. Boa sorte na Ponte Preta. Eu queria que você falasse, nós da imprensa já conhecem o trabalho por acompanhar também o Guarani, queria que você se apresentasse ao torcedor, falasse um pouco sobre o seu estilo de jogo e qual o tempo de contrato que você tem com a Ponte. Eu fiz contrato com a Ponte até dezembro, né? Até porque tem, acho que eleições aí, né, João? Tem eleições, a gente tem que respeitar esse trâmite do clube, mas independente de contrato, eu sou um cara que trabalho muito, duro, já tive várias situações aí na minha vida difíceis que a gente conseguiu reverter muito bem as situações. Sou um cara que gosto de propor jogo, mas quando tiver também que não propor, a gente tem que encarar conforme o adversário que a gente tem, entendeu? A gente não gosta de ser engessado com nenhum tipo de esquema, a gente gosta muito de olhar o adversário para que a gente possa montar nossa equipe da melhor maneira possível. E o Marcelo, como eu já disse, estreia no próximo sábado contra o Itabaiana, jogando em casa, essa partida que acontece às 5 horas da tarde. É claro, transmissão aqui na Rádio Bandeirantes e também transmissão na Band Mais TV. O Marcelo que chegou após a saída do Alberto Valentim, a Macaca não vence há três jogos, caiu para a 4ª posição desta Série C e vai em busca de reencontrar o caminho das vitórias. E com a finalização desta rodada que terminou na noite de ontem, nesse momento, se encerrasse agora essa primeira fase, a Ponte Preta cairia num grupo nesta segunda fase de Série C com Caxias, Ponte Preta, Londrina e Ipiranga. E no outro grupo teria Náutico, São Bernardo, Floresta e Brusque. Caso vocês queiram comentar aí, Batistas, esses possíveis grupos da próxima fase. E é isso, Marcelo Fernandes chegou hoje, já comandou o primeiro treino com o grupo da Ponte Preta e terá ao longo da semana aí para se preparar para a partida diante do Itabaiana no próximo sábado, às 5 horas da tarde. Bom, antes de comentarmos os grupos, gostaria de ouvi-lo, CH, o que você achou da entrevista do Marcelo Fernandes? Protocolar. Ele, quando chegou no Guarani, o discurso era o mesmo, enchendo a bola do grupo, dizendo que dentro do vestiário o clima é muito bom, e ele tem que fazer isso mesmo, ele tem que resolver os problemas lá dentro, não tem que externar, ele tem que dominar o grupo tem que acreditar nele, para que a Ponte dê a volta por cima. Eu acho Marcelo Fernandes um treinador competente, como você já lembrou no seu comentário. Eu fui contra a demissão dele, porque eu entendo ou entendia naquele momento que o problema do Guarani não era o seu treinador. Como não acho que o problema da Ponte é o Valentim, é um conjunto de coisas. O Marcelo pode dar jeito nesse time que ultimamente não está jogando assim, está guerreando muito, diga-se, mas não está conseguindo os resultados que precisa? Pode, claro que pode, não é? Mas essencialmente, para mim, Batista, se não acontecer o pagamento dos salários atrasados e a Ponte não contornar essa situação ou resolver essa situação financeira, apesar do profissionalismo, né, dos jogadores correrem, mas a cabeça não é a mesma, não é? Existem 4 pilares no futebol: parte física, tática, técnica individual e psicológica. Sem um desses 3 pilares, o jogador tem problema. Então a Ponte precisa receber, precisa resolver, precisa pagar os seus atletas para continuar sonhando com acesso, Batista. Bom, vamos então falar dos grupos. Hoje, até na tela da Band, nós batemos uma caixa sobre essa questão. O grupo B, se o campeonato terminasse hoje, teria Caxias, Ponte, Londrina e Ipiranga. Vai mudando a cada rodada, né? E por que a Ponte está no grupo B? Porque caiu para a 4ª colocação ao término dessa rodada. Grupo C, Náutico, que é o novo vice-líder. A Ponte perdeu a vice-liderança. São Bernardo, Floresta e Brusque. Começo com você, CH, até você já comentou isso, né?
lá no programa Os Donos da Bola, mas especialmente para o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes e também quem está nas plataformas digitais. Para você, qual é o grupo mais difícil? O grupo da Ponte, porque eu conheço o Caxias, o elenco e o comandante que tem, eu conheço o Londrina, os jogadores e o comandante que tem, e conheço o Ipiranga. Do outro lado tem times favoritos? Tem. Para mim, o único que vai subir, que eu cravo, é o Náutico. Mas eu não posso deixar de lado o São Bernardo, por exemplo, e a sua força. Então, eu entendo que o grupo da Ponte, pelo menos essa é uma opinião, não sei se o pessoal concorda, mas para mim, o grupo da Ponte é mais difícil, Batista. Bom, Breno, você também comentou lá na tela da Band e gostaríamos de ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Qual é o grupo mais difícil? Eu até comentei na tela da Band, se puder colocar os grupos novamente na tela, por favor. Tá aí, Caxias, a Ponte Preta perdeu do Caxias. Ipiranga, a Ponte Preta perdeu do Ipiranga. Tô me baseando em relação aos jogos que a Ponte fez na primeira fase. Londrina, a Ponte ainda vai pegar o Londrina na última rodada. Lá do outro lado, né, tem o Náutico, que a Ponte conseguiu vencer. Tem o Brusque, que a Ponte perdeu em casa. Tem o São Bernardo, que a Ponte perdeu fora de casa, e tem o Floresta, que a Ponte venceu. Baseado nisso, eu estou imaginando que o grupo 1 é um grupo difícil, é um grupo mais difícil para a Ponte Preta. Apesar do Náutico, e eu concordo com o CH, é um dos times, se não o mais forte, eu acho que para a Ponte hoje seria melhor estar no outro grupo, no grupo C. Eu acho o grupo da Ponte o grupo mais fácil, porque, veja, disse isso hoje lá na tela da Band. Tem 2 favoritos nesse grupo, Caxias e Ponte. E no outro grupo, que é o grupo C, que você vê para quem acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem 2 favoritos, que é o Náutico e é o São Bernardo. Então, se a Ponte estivesse lá naquele grupo, a Ponte estaria disputando o favoritismo com mais 2. E aqui, no grupo da Ponte, a Ponte está disputando o favoritismo apenas com 1, a minha opinião. Porque os outros 2 times são bem mais fracos, Londrina e Ipiranga, embora a Ponte, como disse o Breno, tenha perdido para esses times. Então a Ponte, o Caxias é favoritíssimo para subir e a Ponte é favorita. E no grupo C, se o campeonato terminasse hoje, os 2 favoritos são Náutico e São Bernardo. Para mim, Ipiranga não é favorito. E o Brusque também não é favorito, embora tenha feito aí uma boa campanha na competição. Então, o grupo, para mim, o grupo mais difícil é o grupo C. Bom, são 18h27. E aí, PP, fechou? Fechou, Batista. Não fechou, não. Peraí. Não fechou, não. Então, vamos lá. Manda Pelo Paulista Sub-20, a Macaca entrou em campo hoje também, hoje pela tarde. A Ponte Preta enfrentou a equipe do São José, venceu pelo placar de 4-2 e estão definidos os confrontos da segunda fase. A Ponte Preta vai enfrentar o Capivariano e só uma correção do Guarani, o Guarani enfrenta o Desportivo Brasil. Então o Guarani pega o Desportivo Brasil e a Ponte Preta pega o Capivariano na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. Bom, Breno, eu tinha passado uma informação errada para você, dizendo que era o Mauá. Mas a minha fonte já mandou aqui, né, dizendo que o São Paulo ganhou o jogo dele. Então, o São Paulo é que vai pegar o Mauá e, com isso, o Guarani vai enfrentar o Desportivo Brasil de Porto Feliz, viu, bebê? Tá ótimo, Batista. Já confirmado, então, Guarani e Desportivo Brasil. Guarani que tá muito bem, como a gente falou, né, no noticiário do Guarani nesse Sub-20. São 18h28, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h32, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Só para deixar claro aí, esses jogadores não eram para a Copa Paulista, eram para a Série C. Olha a vergonha que a gente estava passando, os 3 primeiros jogos, 3 derrotas. Aí viram que fizeram a caca, o senhor Pastana, né, o senhor Rodrigo Pastana junto com o senhor Marcelo Souza fizeram a caca, e a diretoria, com o aval da diretoria, aí fizeram assim, ó, vamos ter que recontratar todo o time da Série C, com a Série C em andamento, e vamos pegar esses jogadores e aproveitar na Copa Paulista. Foi isso que aconteceu, por isso a gente tá passando essa vergonha. Agora imagine esse time da Copa Paulista de hoje, que era da Série C, jogando a Série C, a gente já tinha caído. Aliás, uma correção. Eu disse que o Marcelo Fernandes ganhou 17 pontos. Não é verdade. O Matheus Costa estreou no derby. No derby, empate 1-1. Matheus Costa ganhou 1 ponto. E na última rodada ganhou 3 pontos. Então são 4, né? 4 pontos. Então o Marcelo Fernandes ganhou 16 e não 17. Correção feita. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista, CH, Tigrão, Adilson do Botafogo. Ô, Batista, o Guarani fez um péssimo negócio, hein? Com 400 mil comprando aí esse João Vitor. O cara é ridículo. O cara não sabe jogar futebol. Quando ele joga futebol, parece que ele tá jogando uma pelada. Não sabe enfrentar goleiro, não tem velocidade, displicente. Assim, é péssimo. Será que tem como devolver ele, hein? Para salvar esses 400 mil aí? Porque realmente, hein, o moleque é ridículo, ridículo. Um abraço, Adilson do Botafogo. Um abraço, Adilson.
Não tem como devolver, né? O Guarani comprou o cara. É um mistério o João Vitor. Ele vinha muito bem, titular, empréstimo. Aí o Guarani comprou lá do time do Rio de Janeiro. E foge o nome do time lá do Rio de Janeiro. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu. Aí comprou ele R$400 mil, Guarani fez um investimento, nem tinha condição de pagar, mas pagou e comprou o cara porque realmente ele vinha bem. Pronto. Nunca mais jogou absolutamente nada. Ele foi despencando. Ele era titular, foi para o banco, depois nem no banco e foi na Copa Paulista. E na Copa Paulista tá dando vexame. Pô, não é possível. É problema emocional, alguma coisa na cabeça do cara. Teria que arrumar aí um especialista, né, para apertar alguns parafusos lá dentro dos calabouços, nos subterrâneos da mente do cara. Ele é bom jogador, mas não vai. Contratou o cara, comprou o cara e ele despencou. E é realmente isso que o ouvinte está dizendo. Ele não joga. É impressionante como a qualidade dele caiu, despencou. Mais um ouvinte no ar. Boa noite a todos aí, boa noite Batista, Cláudio Bugino. Estou relembrando aqui em 78, o Guarani foi campeão com uns 4, 5 jogadores da categoria de base. Lá em cima, Ponte Preta, quando os bons tempos da Ponte Preta também, tinha uns 4, 5 da categoria de base, tipo Moacir, Polozzi, Oscar, Nelsinho, lá para trás, Luizinho, lá para trás. E no Guarani, Careca, Amaral, Washington, Volney. Então, aquele tempo o pessoal produzia, os técnicos produziam jogadores para o time de cima. Hoje não acontece isso. E fica nesse lenga-lenga, entendeu? Sabe o que eu acho? Que hoje em dia é uma cabide de emprego esse negócio de técnico de armador do Guarani Ponte Preta, que eu vou falar para você, viu? E tenho dito. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado, ouvinte participando. Tá dizendo aqui, e os salários, Batista, Eberlin vai pagar? Alguma informação sobre o departamento jurídico? Achar uma alternativa? Faltou o seu nome. Não colocou o nome. Bom, que vai pagar, né? Não tem o que fazer. Agora, departamento jurídico está aí se virando mais do que charuto na boca de banguela para achar um caminho para resolver a situação. Contas bloqueadas, mesmo a Ponte tendo dinheiro, não consegue efetuar o pagamento. Então, até agora, não tem nenhuma informação. Mas a Ponte está batalhando, está lutando para buscar aí um caminho, um jeito de resolver essa pendência que está, sem dúvida, atrapalhando. Boa noite, Batista. Na minha opinião, Alberto Valentim saiu no momento certo e me arrisco a dizer que com ele a Ponte não subiria. Não esperava a chegada do Marcelo Fernandes, mas, já que veio, desejo boa sorte a ele, Messias Rodrigues de Souzas. Ô Messias, o Alberto Valentim recebeu uma proposta para ganhar 3 vezes mais do que ele ganhava na Ponte. Então não tinha nem como ele falar não. É um profissional de mercado e honrou o brasão da Ponte enquanto esteve no comando da Macaca. Mas veio a proposta do América Mineiro e aí ele não tinha nem como falar não. E o América Mineiro também se dispôs a pagar a multa rescisória. 3 meses de salários. Como a Ponte devia para o técnico, o América pagou, a Ponte não precisou arrumar nenhum,
para quitar a dívida que tinha com o treinador. Então se livrou da dívida que tinha e o técnico foi ganhar 3 vezes mais do que ele ganhava na Ponte Preta. E já foi anunciado, viu, Batista? Já foi anunciado? Já foi anunciado oficialmente pelo América Mineiro e na publicação, nesse anúncio oficial, o América informa via redes sociais que ele tem contrato válido até o final, até novembro de 2025, então até o final da Série B também. É porque o que eu fiquei sabendo é que o contrato era mais longo, até o final do Campeonato Mineiro. Sim. Então tá diferente daquilo que foi divulgado, né? Contrato somente até o final da Série B. América que faz um trabalho muito complicado. Não é fácil escapar do rebaixamento, mas essa é a missão do Alberto Valentim. A América tem 21 pontos nesta Série B, é o 17º colocado neste momento. O Volta Redonda é o 16º, está uma posição acima do América e tem 22. Mas está bem embolado, porque o Amazonas é o lanterna com 20, Paysandu, Botafogo e América tem 21. Tá bem embolado essa parte de baixo aí da Série B. Exatamente. Tá bem embolado, então tem chance, né? O Alberto Valentim, a janela de transferência vai fechar no dia 2. Ontem até não deu tempo, mas teve um ouvinte que fez a seguinte pergunta: corre o risco do Alberto Valentim levar algum jogador da Ponte para o América? Jogadores da sua confiança? E a resposta é sim. A janela está aberta até dia 2 de setembro. Então, até lá, corre-se o risco da Ponte perder algum jogador para o América. Eu não sei quais eram os jogadores de inteira confiança do Alberto Valentim. Assim, a grosso modo, vendo pela preferência, por exemplo, Lucas Cândido estava sempre jogando com ele. Então, acho que o Lucas Cândido é um deles. Dudu estava sempre jogando com ele. Acho que deve ser outro, né? Quem mais? Emerson Santos também estava sempre jogando com ele. Maguinho foi titular a temporada inteira. O Maguinho pediu para sair, né? Mas ele não pode por meio? Ah, você fala do que estão no atual elenco. Exatamente. Ah, sim, então, sim. Dos que ficaram, né? Você tira o Jean Entendi. Dias e Maguinho, esses já saíram. Não sei quais são os times que eles vão jogar. Pode ser até o América. Mas estou dizendo, dos jogadores que ficaram, eu acredito que são esses. Não sei se o CH, atendendo aqui o nosso ouvinte, pode dizer, na sua opinião, quais os jogadores, caso queira, o Alberto Valentim poderia levar para o América Mineiro, já que ele agora é técnico do Coelho. Dos nomes que você colocou, eu acrescentaria mais um, pelo menos. Arthur, lateral esquerdo, que nos tempos de Valentim não saía do time por nada. Ou era zagueiro ou lateral esquerdo, só não jogava quando estava suspenso ou machucado. Então o Arthur também é um jogador, ou era um jogador de confiança do treinador na Ponte. Olha, não é só treino e alimentação que fazem um atleta render bem, viu? Tem uma coisa que muita gente esquece, mas que faz toda a diferença: autoestima. E quando a gente fala de autoestima masculina, tem um ponto que pesa muito: a saúde íntima. Homens com problemas como ejaculação precoce, baixa hormonal, insegurança com o próprio corpo, vivem jogando no sacrifício. Mas a verdade é que hoje existe solução, e solução séria. A Prime Man é referência nacional em tratamentos masculinos. Melhora de performance, reposição hormonal, aumento peniano, harmonização íntima e tudo com sigilo total, ambiente acolhedor e profissionais que entendem do jogo. O cara entra preocupado e sai de lá pronto para jogar bonito de novo. Então, meu amigo,
pare de enrolar. Mude o placar da sua vida e comece anotando o número de WhatsApp. 19 é o código de área e o número 99787-7603. Vou repetir calmamente para você anotar. Ou para você, ou então para quem, se você não está precisando, mas tem um amigo que está precisando, então você pode beneficiá-lo oferecendo o telefone para ele. Anote 99787-7603. 99787-7603. Prime Man, para quem quer jogar em alto nível, sem lesão na autoestima. Rádio Bandeirantes. São 18 horas e 45 minutos em Campinas. Ouvinte participando. Boa noite, Batista e equipe. Vocês saberiam me informar sobre o pedido de anulação da partida contra o Anápolis? Se tem previsão para julgamento ou se já foi indeferido. Abraços, Paulo André, bugrino do Carlos Lourenço em Campinas. Paulo André não tem informação, não sei se o Breno Beretta tem alguma informação. Esse julgamento já tem data, hein, bebê? Não tenho a informação, mas vou pesquisar. Só que eu acho, até pelo que a gente já falou aqui na Bandeirantes, usando outros exemplos, que isso daí não vai dar em nada, vai dar em pizza. Ou seja, o Guarani precisa mesmo vencer esses 3 jogos. Bom, vou acionar aqui, as minhas fontes para saber se já tem data. Acredito que não, mas se já tem a data para o julgamento. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos dar uma olhadinha no Fala Galera de hoje? Faltando 3 rodadas para o fim da primeira fase, hoje você acha mais provável o Guarani classificar ou não? Classificar a segunda fase da Série C. Adversário: ABC fora, Confiança Brinco e Tombense fora. Olha, o Guarani tem uma decisão no sábado. Então eu vou responder a pergunta assim: se ele ganhar do ABC em Natal, ele vai se classificar. Se ele empatar ou perder do ABC, ele não vai se classificar, objetivamente. Fala, galera da Macaca, vamos dar uma olhadinha. Ponte Preta acertou na contratação do Marcelo Fernandes? Eu acho que acertou, deixando um pouquinho a rivalidade de lado. Marcelo Fernandes conhece muito bem a divisão. Estava inserido nela até esses dias. Só fazendo aqui uma pequena correção, ele não ganhou 17 pontos com o Guarani. Ele ganhou 16. O Guarani tem 20. Os 4 últimos já foram conquistados pelo atual treinador. 1 ponto no derby e 3 pontos na última rodada em que o Guarani acabou vencendo o jogo por 2-1, né? Então, contra o Ipiranga. Então ele empatou, o atual treinador, com a Ponte fora de casa e ganhou do Ipiranga. Portanto, já fez 4 pontos em 6 disputados. Mas a pontuação do atual treinador agora da Ponte, do Marcelo Fernandes, ela é responsável sim pelo fato do Guarani, primeiro, já não ter mais nenhum risco de rebaixamento com 20 pontos. Primeiro. E segundo, por estar literalmente no páreo e apenas 1 ponto do 8º colocado. Então é isso. Eu acho que, independentemente dele ter dado uma derrapada aí nas últimas rodadas, mas o atual treinador do Guarani também não ganhava 4 jogos dirigindo uma equipe que vinha muito bem, também pelo trabalho dele, que é a equipe do Ipiranga.
Então esses altos e baixos são absolutamente normais dentro do futebol. E o Alberto Valentim não foi demitido, mas pegando um recorte aí dos últimos 12 pontos conquistados ou disputados pela Ponte, a pontuação dele é muito baixa. Baixíssima, eu diria. Então, também começou a andar de lado e o grande mérito que ele tinha, que era ganhar os jogos fora de casa, jogando bastante recuado e inteligentemente e de forma competente, usando o contra-ataque, nas últimas 4 rodadas fora de casa, este expediente não funcionou. Então, os altos, a Ponte perdeu os 4. Então, este expediente, a Ponte perdeu do São Bernardo, né? Depois a Ponte perdeu do Londrina, depois a Ponte perdeu do Caxias, né? E perdeu mais uma aí, nesse caminho tortuoso do Alberto Valentim. Perdeu a última por Botafogo da Paraíba. 4 jogos últimos fora de casa, a Ponte não somou nenhum ponto naquilo que era o seu forte, que era a performance fora de casa. Então esses altos e baixos são normais e eu acho que o Marcelo Fernandes teve mais altos do que altos. Primeiro, conhece a divisão. Segundo, conhece futebol. Eu acho que teve uma performance de razoável para boa, sim, e a pontuação mostra isso, defendendo o Guarani. Mas estava no Guarani há 17 dias. E daí? E daí? O atual treinador do Guarani estava no Ipiranga há 13 e já enfrentou o seu ex-time. E daí? Não muda nada. O Guarani dispensou, o cara tá aí disponível no mercado e a Ponte já pega um cara que é do estado, que conhece o futebol paulista. De repente, se for ficar pro Campeonato Paulista, conhece a divisão como poucos. Então, só que tem o seguinte, eu acho que acertou. A Ponte acertou. Assim, para não demorar muito, contratou rápido, já deu treino hoje, o jogo é só sábado, dá treino amanhã, dá treino quinta, dá treino sexta. Então, acho que é por aí mesmo. Para não vir com a mesmice de novo, de tirar o João, que hoje é um cara da diretoria, um diretor de futebol, e vem o João com o extintor de novo na mão. Não, acho que não é nem justo isso com o João Brigatti. Por isso que ele foi lá e participou diretamente da negociação e contratou o Marcelo Fernandes. Ponto. Agora, o Marcelo Fernandes não é o Telê, não é o Rinos Mítios, não é o Oswaldo Brandão, não é nenhum super treinador. Não é o Pepe Guardiola, não é. Então, mesmo que ele fosse, sem pagar a moçada, ele também não ia resolver. Se ele fosse um desses que eu falei, mas ele é apenas o Marcelo Fernandes, que é um bom treinador. Então, tem que acertar, ajustar a casa, e aí eu tenho certeza que ele, conhecendo os adversários, conhecendo bem o elenco da Ponte, tem tudo aí para classificar a Ponte e entrar na briga diretamente pelo acesso na próxima fase. Batista. 18h52. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre o apetite da gente? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. Isso mesmo! Se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal produzidos pela Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região e em mais 14 estados. Acesse agora para saber mais
aromadas-ervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Da Aroma das Ervas, da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Olha, só para não deixar sem informação, já tenho aqui informação, não tem data definida ainda para o STJD julgar a questão do jogo, o processo encaminhado pelo jurídico do Guarani, pedindo a eliminação do jogo, o cancelamento do jogo com o Anápolis. Na pauta do STJD, até o dia 18 de agosto, hoje é dia 12, já tem pauta até o dia 18. E até o dia 18 não tem, esse processo não está agendado. Então, até o dia 18 não vai ter julgamento. Provavelmente isso aí vai acontecer depois do término da primeira fase da competição. E aí, né, se o Guarani precisar dos pontos, vai dar um rolo do cacete. No caso do STJD, indeferir o pedido feito pelo jurídico do time do Guarani. Tem aqui uma entrevista com o advogado Doutor Paulo Pinheiro. Essa matéria foi feita pela TV PUC. E esse advogado é um advogado lá de Goiás, falando a respeito do caso, desse caso. Então, só para a gente ouvir o outro lado. O Guarani, através do doutor André Torquato, encaminhou para o doutor João Henrique Quiminazo, que é quem está representando o Guarani nesse processo. Então, vamos ouvir o que disse o advogado doutor Paulo Pinheiro, colocando a questão aí que o Guarani pediu, portanto, o cancelamento desse jogo. As imagens do lance reclamado pelo Guarani mostra que na cobrança de escanteio, o Anápolis tinha 12 jogadores em campo, o que é proibido com a bola rolando. João Celeri, que ficou na área e afastou o lance, até recebeu o cartão amarelo, relatado pelo árbitro Marcelo Rudá. O doutor Paulo Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Unificado da OAB Goiás, analisou todos os fatos. Nós temos que entender que o pedido do Guarani ele é legítimo. Tem previsão dentro da legislação esportiva a questão do pedido de impugnação de partida. É um procedimento especial, tem que ser proposto no prazo de até 2 dias após a súmula ter dado entrada na CBF, e ele é julgado pelo Tribunal Pleno do STJD. Ou seja, dessa decisão, do que houver, não terá recurso. Dentre as imagens que nós tivemos a disponibilidade em visualizar, é típico de que houve um erro de direito. Houve um descumprimento, sim, da regra da modalidade, porque não é admissível a presença de 12 atletas em campo. Esse tipo de lance seria suficiente para anular a partida, já que o Guarani pede impugnação do jogo? Particularmente, entendo que não. Acredito que o STJD, até por ter uma jurisprudência, ou seja, um entendimento um pouco mais conservador nessas situações de impugnação de partida, vai prestigiar um princípio muito importante ao direito desportivo, que é o princípio da estabilidade de competições, ou seja, que deve haver o mínimo de interferência possível da justiça desportiva ao resultado de competição. O Anápolis pode alegar, doutor, que foi um erro da arbitragem, que o clube não tem culpa nenhuma no fato? Olha, essa vai ser uma discussão bem interessante. O Guarani tem boa tese. Desses últimos anos, desde aquele caso que teve da Aparecidense, eu acompanho todos esses julgados relativos a essas questões e posso afirmar que esse pode ser o mais debatido.
mas acredito também, com certeza, há boas teses também de defesa por parte do Anápolis. Se nós formos analisar em termos de probabilidade, eu acredito sim que o direito do Anápolis ele é um pouco melhor do que o do Guarani. O advogado, com conhecimento na área desportiva, revelou os próximos passos. A sequência é o presidente do tribunal aceitar esse pedido, abrir prazo para que o Anápolis possa fazer a sua manifestação por escrito, depois abre prazo para a Procuradoria do Tribunal também fazer o seu parecer e, na sequência, passada essa primeira etapa, marca-se uma data de julgamento, onde as partes irão comparecer, fazer a sua sustentação oral e dessa decisão que houver, ela é definitiva. O tribunal ele é composto por 9 auditores, e dessa decisão não cabe recurso, seja boa ou seja ruim. O Anápolis, doutor, tem que se preocupar? Tem que se preocupar, ficar atento. Todos os processos você precisa ficar atentos. E esse é um caso, sim, que tem uma boa discussão, tem que ficar atento e com certeza o Anápolis estará bem representado para isso, não tenho dúvidas. Teve um caso interessante, claro, não foi no Brasil, mas nesse ano teve um caso na Holanda, muito similar a esse, que, na verdade, lá ainda saiu o gol quando o time estava com 12. A Federação Holandesa manteve o resultado da partida. Claro, é outra legislação, mas o espírito também se assemelha com o nosso. Eu não acredito na anulação da partida com base simplesmente nesse lance. Embora, é importante destacar, esse fato não vai, penso eu, que não vai gerar anulação, dentro do meu entendimento jurídico. Porém, isso não vai evitar uma denúncia da Procuradoria em relação à arbitragem, porque deixou de relatar as ocorrências disciplinares no 266, e penso eu que o próprio atleta que participou, João Celeri, quanto o próprio Anápolis também podem ser denunciados no artigo 258 do Código, mas aí que prevê a penalidade de multa e suspensão por partidas do atleta. Ok, matéria produzida pela TV PUC de Goiás com o advogado Dr. Paulo Pinheiro. Batista. Oi, bebê. Só para passar, eu gostaria de passar com detalhes a pesquisa do Edu Pinheiro, porque foi uma pesquisa muito legal e na audiência rotativa do rádio, né, quem não estava acompanhando, hoje à tarde eu falei com ele, questionei, algum treinador, tanto da Ponte quanto do Guarani, foi diretamente para o rival na história? A gente estava conversando a respeito do Zé Duarte. O que o Edu Pinheiro pesquisou e cavocou bastante? Que o Zé Duarte, ele estava na base do Guarani em 66. Aí ele subiu a avenida, foi para Ponte Preta em janeiro de 67. Só que ele assumiu tanto o juvenil da Ponte e foi auxiliar do Cilinho. Foi para essas duas funções. Em dezembro de 68, o Cilinho recebeu uma proposta do 15 e ele foi efetivado como treinador. Aí, em 1970, o Zé Duarte saiu e o Cilinho voltou. Passou um tempinho, ele foi para a base do Guarani. Ou seja, ele saiu da Ponte, foi trabalhar no Guarani, mas foi trabalhar na base. Em meados de 70 até outubro de 71, foi quando ele assumiu o profissional do Guarani. Assumiu em outubro de 71, no lugar do Daltro Menezes. Ou seja, Batista, para resumir, se a gente for colocar um profissional que trabalhava como treinador e foi diretamente de um lado para o outro, tem o Zé Duarte. Agora, trabalhando somente como técnico profissional, essa situação do Marcelo Fernandes sair do Guarani e agora dirigir a Ponte Preta é a primeira vez na história. 19:03 para tudo aí, porque o assunto é importante. Você sabia que a Desktop está mudando o jogo da internet no Brasil? Aí você pode até me perguntar, né? E a velocidade? A velocidade, meu amigo, já é giga. E o melhor, você escolhe o plano que combina com o seu estilo de vida. Tá trabalhando de casa e precisa de performance total? Vai de Giga Home Office. Produtividade lá em cima e a sua carreira voando.
Gosta de maratonar séries ou de se emocionar com o time do seu coração? Então, o Giga Esportes e Cinema é para você. Grandes histórias e grandes jogos também no mesmo pacote. Agora, se você é daqueles que não larga o controle, o teclado, o celular, o Giga Gamer entrega a velocidade e a estabilidade que você precisa, parceiro. E para quem quer internet segura, divertida para a família inteira, tem o Giga Família, com um conteúdo adequado para os pequenos e a tranquilidade para os pais e responsáveis. E quer tudo isso num plano só? Então vai de Giga Black, uma experiência exclusiva completa e sem complicação. E o melhor de tudo, planos a partir de R$ 169,99. Corre lá no site agora, desktop.com.br, ou então ligue 0800 100 0102 para assinar. Repito, 0800 100 0102. Desktop sempre ao seu lado. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$ 350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$ 100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Tá na hora de voltar a ser o cara que surpreende. Cansado, sem desejo ou inseguro no momento H? A Clínica Prime Man resolve isso com tecnologia, tratamentos avançados e total sigilo. Volte a ter prazer, potência e confiança. Mande agora um WhatsApp para 19 99787 7603. Anota aí, 19 99787 7603. Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando o Campeonato Brasileiro. Ontem, no fechamento da 19ª rodada, jogando em Caxias do Sul, o Corinthians foi superado pelo Juventude. 2-1 para o time gaúcho, que não vencia já há muito tempo. Ontem foi a estreia do Thiago Carpini. O Corinthians apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. O Timão, e assim como o Juventude, o Campeonato Brasileiro retorna apenas no próximo fim de semana. Porque hoje tem Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. Pela Libertadores da América vai começar a fase oitavas de final. Hoje, às 7 da noite, tem Fortaleza e Vélez. 9h30, Atlético Nacional e São Paulo. No mesmo horário, tem Peñarol e Racing. Lembrando que são os jogos de ida da fase oitavas de final.
Hoje também, pela mesma fase, oitavas de final, é dia de Copa Sul-Americana. Às 7 da noite tem Once Caldas e Huracan. 9h30, América de Cali e Fluminense, além de Del Valle e Muxucruna. São os jogos, portanto, hoje da Copa Sul-Americana. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B, 21ª rodada, 9h30 da noite, melhor, 7h30, o jogo entre CRB e Atlético. Ontem tivemos um jogo pela Copa Paulista. Na verdade foram 3 jogos, mas o destaque fica por conta do jogo do Guarani. E o Bugre no Brinco perdeu e se complicou, perdeu de virada para o São Bento pelo placar de 2-1. Ontem também Comercial e Inter de Limeira empataram por 2-2 e o Oeste bateu o São José por 2-1. Na última rodada, todos os jogos no sábado às 15 horas, o Guarani vai até a Americana pegar o Rio Branco. Precisa vencer e torcer para um tropeço do São Bento. São Bento que joga contra o Primavera. Para o Bugre, com o seu time alternativo, chegar às oitavas de final da Copa Paulista de Futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h11 ouvintes. O Dorival do Jardim dos Oliveiras e o Paulo Neves. O assunto é o mesmo. Boa noite, Batista. Fala pro Tigrão que a Ponte não jogou com Londrina. Vai jogar somente na última rodada. Então tá feita a colocação aqui do Dorival e também do Paulo Neves, avisando o Tigrão, que deve ter falado, né, que a Ponte já jogou com Londrina, mas na verdade ainda não jogou. Muito obrigado aos dois. Onde eu falei Londrina, leiam Maringá. Batista, boa noite. Hoje pela manhã houve uma reunião com o Eberlin e os jogadores e ficou acertado. O atraso vai ser pago no dia 21 de agosto. Os jogadores se comprometeram a não sair até o término do campeonato. Exigência do Marcelo Fernandes antes de assinar o contrato. Antônio do Centro de Campinas. Essa é a realidade. Pode ter certeza. Antônio Iório. Bom, provavelmente o Antônio, né, deve ter alguma fonte de dentro, porque essa reunião não foi divulgada. Não tem nenhuma informação oficial da realização desta reunião. Mas o Antônio Iório está fazendo esta colocação de que houve a reunião e um acordo com os jogadores para o pagamento até o dia 21. Então hoje é dia 12. Então daqui a 10 dias, né? 9 dias, é isso? Dia 21. 9 dias. 9 dias, né? Quinta-feira que vem. E, Batista, só um comentário. Na coletiva de hoje, o Marcelo Fernandes realmente falou que o Eberlin teve uma conversa com o elenco, perguntou se todo mundo vai ficar, que era um novo, entre aspas, um novo tempo na Ponte Preta, mas essa informação sobre a data do pagamento eu também não tinha. Mas que teve uma conversa entre Eberlin e jogadores, isso realmente aconteceu. Então teve a reunião. Só não teve essa divulgação de que o pagamento será efetuado no dia 21. Essa informação eu não tenho, vamos checar.
Bem, é o seguinte, vamos aos temas do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Vamos ao tema 1, Corinthians sofre transfer ban por dívida com o Santos. Laguna pela contratação de Félix Torres. Timão precisa pagar a dívida de 33,47 milhões para poder registrar novos jogadores. Clube corre o risco de sofrer mais punições pelo atraso em pagamentos de outras negociações. Pauta 2. Presidente da CBF, Samir Chaldi, anunciou na manhã desta terça-feira, após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, que vai divulgar o calendário do futebol brasileiro para 2026 dentro de 60 dias. A entidade enxerga como necessário fazer mudança no apertado cronograma de jogos no país. A tendência é que Chaldi cumpra a promessa feita em maio de reduzir os campeonatos estaduais, que atualmente chegam a 15 a 16 datas, para 11 datas a partir do ano que vem. Em 2026, o calendário também será paralisado no meio do ano para a disputa da Copa do Mundo entre junho e julho. Pauta 3. Manchester City abre conversas com o PSG para contratação do Donnarumma. Goleiro não foi relacionado para a Supercopa da Europa e pediu para deixar o time francês por se sentir injustiçado. Segundo diferentes jornais europeus, a ausência para o jogo contra o Tottenham teria sido decidida depois que Donnarumma informou ao clube que não iria estender o contrato que vai até junho de 2026. E aí, Tigrão, qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião, hein, Tigrão? Lamentar mais uma vez, com todas as letras, o momento do Corinthians, né? Nós não temos, dificilmente, ontem impeachment confirmado na reunião do Conselho do sábado ou da sexta-feira, hoje transfer ban para o Corinthians, que está contratando. E aí, como é que vai inscrever agora? Como é que regulariza o jogador sofrendo transfer ban? Então é um momento realmente extremamente preocupante. E a gente vê, às vezes, né, Ponte e também o Guarani, em alguns momentos, já teve seus momentos financeiros dramáticos, vive um momento ainda bastante complicado. Nesse momento, parece que a questão salarial mais bem administrada, nesse instante, pontualmente, do que a Ponte. A Ponte com transfer ban, com problema com a justiça trabalhista e com salários atrasados, entre outros processos. Mas chamo a atenção dos amigos para o tamanho da arrecadação da Ponte e do Guarani, que são muito parecidas, disputando o mesmo campeonato aí, tanto em nível nacional como em nível estadual. Chamo atenção para isso. Problemas, a Ponte hoje, pontualmente, aparentemente mais complicada do que o próprio Guarani, mas ambos sempre às voltas com problemas com o caixa. Agora vejam que diferença brutal. Vejam que, às vezes, uma arrecadação astronômica não é sinônimo de tranquilidade financeira. Sabe por quê? Porque tem gente que quanto mais ganha, arrecada, mais gasta. Eu vou deixar por mais gasta aqui para não ter problema futuro. Esse é o caso do Corinthians, com uma arrecadação gigantesca, incomparavelmente superior. E mergulhado, talvez, na sua maior crise financeira desde a sua fundação em 10 de setembro de 1910. E você, CH, qual o assunto que você escolheu para hoje? A saída surpreendente do Donnarumma, goleiro do Paris Saint-Germain, um ótimo goleiro,
Mas a decisão tem esse cunho da não renovação ou da falta de entendimento para estender o contrato do, repito, bom goleiro do Paris Saint-Germain, mas o Luiz Henrique hoje concedeu entrevista técnico do Paris Saint-Germain, trazendo para ele a responsabilidade de liberar o Donnarumma e contratar um outro goleiro. Pelo menos essa é a versão aí do Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain. O tempo dirá quem tem razão, se o Paris Saint-Germain fez besteira ou não. E você, Breno Beretta, qual o assunto de hoje? Eu quero falar a respeito da CBF, desse calendário que vai ser divulgado daqui a 60 dias, que para mim não adianta só o presidente, o Samir Chaude, mudar as datas dos estaduais, né? Diminuir essas datas, hoje são 15, 16 datas para 11, porque ele precisa enxugar ainda mais. A gente vê que está muito apertado, o ano que vem tem Copa do Mundo, em 2027 vai ter Copa do Mundo feminina, mas vai ser disputada aqui no Brasil, então ele precisa pensar a longo prazo como ele vai fazer para administrar melhor o futebol brasileiro. Essas datas muito próximas atrapalha bastante a preparação dos times, atrapalha fisicamente os jogadores. O Brasil é muito grande, essa questão de viagens também. E é claro, ele precisa também pensar nos clubes médios e pequenos. Essa distribuição de dinheiro é muito diferente. Só os grandes clubes, eu não estou falando de televisão, porque a televisão não depende dele, né? Mas eu estou falando a distribuição de dinheiro da CBF, porque senão já ele vai acabar com muito clube tradicional aqui no Brasil, Batista. E o Edivalmir Massa está dizendo, Batista, fiz um projeto sobre a reformulação do futebol brasileiro que conserta inclusive calendário, mas ninguém se interessa. Ô Edivalmir, você tem que encaminhar, né, esse estudo que você fez para a CBF. Quem sabe o novo presidente vai te dar ouvidos se o seu projeto for um projeto interessante e que realmente tenha consistência. Não tem outro jeito. Quem manda no futebol é a CBF. Então, para fazer alguma alteração no calendário, quem pode fazer é a CBF. Então, esse projeto tem que chegar de alguma forma, né? O ideal seria, através de algum político, chegar na CBF o projeto. E aí ele poderá ser, ele será aproveitado ou não. E eu estou falando com o WhatsApp aberto e o Edivalmir continua escrevendo. Ó. Já encaminhei. O novo presidente vai me cobrar comissão. KKKKK. Ora. Aí é uma outra história, né, amigo? Nós estamos no país da corrupção. Então, corrupção de todos os níveis, dos mais altos até os mais baixos. Então, é uma situação muito complicada que não dá para entrar nessa seara, e você sabe como é que funciona a democracia relativa aqui no nosso país, tá bom? Ouvinte participando, Emerson. Ô Emerson, um abraço para você. O Emerson, ele é primo do Kleber. O Kleber é quem comanda a KS Tubos. KS Tubos que está todo dia na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, patrocinando o programa junto com a IVM Italy Válvulas. KS Tubos e IVM Italy Válvulas. E também a KS Tubos patrocina o intervalo dos jogos transmitidos na tela da Band. Tem o intervalo inteligente na TV. O intervalo é patrocinado pela KS Tubos, Válvulas e Conexões. E o Emerson é primo do Kleber e o Emerson está dizendo o Marcelo Fernandes
quando esteve no Bugre, venceu os próximos adversários da Ponte. Procede? Olha, quem falou isso foi o Breno Beretta, hoje na tela da Band, sobre os adversários que a Ponte tem pela frente, que foram vencidos pelo Marcelo Fernandes. Não foi isso, bebê? Exatamente, Batista. Na verdade, né, quem que a Ponte vai pegar? Itabaiana do Gilson Kleina, que ele já venceu. Vai pegar na última rodada o Londrina. O Londrina foi um empate. Londrina foi aquele empate fora de casa que o Guarani conquistou. Inclusive, o Rafael marcou aquele gol de cabeça. E o CSA, o Guarani venceu, melhor dizendo, né? Ou seja, Ponte pega o Itabaiana, Marcelo já venceu. CSA, Marcelo venceu. E o Londrina empatou. Mas não perdeu nenhum. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, na sua opinião, quem se deu bem e quem se deu mal no sorteio das quartas de final da Copa do Brasil? Os confrontos são os seguintes: Cruzeiro e Atlético Mineiro. Esse vai sair faísca, é metal, esfregando metal. Segundo jogo, mando do Cruzeiro. Corinthians e Atlético Paranaense, segundo jogo na Neoquímica Arena. Botafogo e Vasco, clássico Rio de Janeiro, jogo da volta no Engenhão. E Fluminense e Bahia, segundo jogo no Maracanã. E aí, Breno Beretta, quem se deu bem e quem se deu mal em bebê? Na teoria, só o Corinthians se deu bem, até porque se a gente for pegar o que está jogando o Atlético Paranaense na Série B, agora o Atlético eliminou o São Paulo, né? Por isso que eu tô falando na teoria. 2 clássicos não tem favorito, né? Cruzeiro e Atlético, Botafogo e Vasco. E o Fluminense contra o Bahia também não tem favorito. 2 times de Série A que estão jogando bem. Eu acho que só o Corinthians, na teoria, se deu bem, Batista. E você, Tigrão, quem se deu bem, quem se deu mal no sorteio? Na teoria, sorteio bom pro Corinthians. E também, na teoria, para mim, quem mais se deu mal foi o futebol mineiro. Porque não tem favorito. Cruzeiro, um grande momento no Campeonato Brasileiro, e o Atlético, um dos melhores elencos do Brasil. Então, uma baita pedreira para o Cruzeiro e uma baita pedreira também para o Atlético. E já teve final, né, entre Atlético e Cruzeiro, e na oportunidade deu Galo. Foi campeão em cima do Cruzeiro, mas desta feita não é final. E você, CH, quem se deu bem e quem se deu mal? Quem se deu bem é o Corinthians. Quem se deu mal foi o Vasco, que pegou o Botafogo, que para mim é um time muito melhor que o Vasco. E quem se deu mal também foi o Cruzeiro e o Atlético, porque o jogo será muito equilibrado. Eu sigo com você, CH. O Palmeiras recusou uma oferta do Monterrey, time mexicano, de aproximadamente 65 milhões de reais por Flaco Lopes, artilheiro do time na temporada. E aí o Palmeiras acertou em recusar em CH. O Flaco Lopes vale mais do que 65 milhões de reais? Batista, eu confesso, não morro de amores pelo futebol dele, mas o treinador é apaixonado pelo Flaco Lopes. Eu teria vendido, mas eu acho que tem dedo do Abel Ferreira aí. E você, Tigrão? Venderia e entregaria em pacote para presente com fitinha de luxo. E você, bebê? Eu acho que o Palmeiras não vendeu, por quê? Porque contratou um monte de atacante, pagou caro, e o Flaco Lopes, quando entra, joga melhor do que os outros caras. Acho que foi por isso que o Abel Ferreira pediu para não vendê-lo também. Olá, Tigrão, quais os resultados dos brasileiros de hoje pela Copa Libertadores? Atlético Nacional, São Paulo, empate, jogo na Colômbia. Fortaleza, Vélez, Sarsfield, ou empate,
jogo no Castelão. 2 empates. 2 empates. Prognóstico do Tigrão e o seu CH. Empate no jogo do São Paulo e vitória do Fortaleza. E você, Breno Beretta, qual é o seu ou seus prognósticos, já que são 2 jogos? Para mim, vitória do Fortaleza e vitória do Atlético Nacional. Valeu, Breno. Um abraço para você e até amanhã, Breno Beretta. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Pedro Piscinato, um abraço para você e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão. Um grande abraço e até amanhã. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Valeu, Batista. Boa noite. Até amanhã. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. E eu... Dá tempo de colocar mais um ouvinte? Opa, vamos lá. Batista, boa noite, tudo bem? Primeiro, o Marcelo conquistou 16 pontos. 4 pontos foi o novo treinador. Contra a Ponte Preta e contra esse outro time aí que jogou agora o Ipiranga. Então foram 16 pontos. Segundo, o treinador da Copa Paulista é muito ruim, gente. Ele é péssimo. Você jogar com JP Galvão e deixar o Takahashi no banco, é não entender nada de futebol. A posição é diferente, mas o JP Galvão também não está jogando na lateral direita. Ele é o grosso demais, né? Esse treinador ele está de brincadeira. Dá muita desculpa. Valeu, um abraço, muito obrigado. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Mesmo aqueles que mandaram mensagens, mas elas não foram para o ar. Mas a única maneira que tem de você saber se vai para o ar ou não é mandando mensagens aqui pra gente. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes.